Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de falar de Ti. Pai, ajuda, Senhor, as pessoas que aqui nos ouvirão, Senhor, que falarão de Ti junto conosco, Senhor, nos comentários, nas curtidas, nas orações em conjunto. Pai, abençoa, Senhor, a cada um, ó Deus, que compartilha este vídeo, que, Senhor, participa conosco deste canal. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada componente, de toda a equipe, da igreja, Senhor Jesus. Expande o Teu reino, Pai, e conquista o Teu território. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Presidente Prudente, novamente, para poder transmitir a vocês a lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2021. E nessa feita já estamos aí na parte final já das lições, lição número 9. E vamos falar de um menininho chamado Joás, o reinado de Joás. Bom, essa lição traz como textual, irmãos, o seguinte texto escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática diz o seguinte: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Muito bem, essa lição, ela se baseia nos textos de 2 Reis, capítulos 11, versículos 1 a 3, 12, 1 a 5 e 17, e dos versículos 17 aos versículos 21 deste mesmo capítulo 12, falando então deste personagem tão importante na história da sequência dos reis, o personagem Joás. E para introduzir e também comentar com vocês estes tópicos importantes sobre este personagem, trago a vocês o meu amigo Diego. Pastor Diego. É isso aí, Júnior. Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria podermos estar juntos no intuito de mais uma vez subsidiá-los com essa exposição da Escola Bíblica Dominical, hoje especialmente a lição de número 9, onde falaremos exatamente sobre o reinado de Joás. Eu quero convidá-lo a observar a introdução, e essa introdução ela contempla spoilers daquilo que nós trabalharemos ao longo dessa discussão. Se você observar, você notará que aqui nós trataremos acerca de um garoto que inicia a sua gestão aos 7 anos de idade. É um fenômeno, é algo episódico na Bíblia. Você perceberá também que ao longo da discussão trabalharemos temas como o livramento de Joás, o reinado de Joás e a conspiração contra o Joás. A começar pelo tópico 1, onde nós temos aí 3 apontamentos, eu quero destacar o primeiro assunto, que fala exatamente sobre as tramas reais. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para que observemos aqui alguns apontamentos. A priori, deixo claro o nosso respeito à figura do pastor Pomerining, também a revisão e edição da CPAD, mas precisamos fazer aqui algumas observações com relação a algumas citações feitas neste primeiro apontamento que parecem estar fora de eixo ou equivocadas. Percebam que os assuntos que se tratam neste primeiro depoimento são assuntos que trafegam acerca dos pais de Atalia, quem seria realmente o seu esposo e o reino qual de fato ela assume. Estas questões, aqui no texto exposto pelo pastor Pomerining, coloca a figura de Atalia como neta de Acabe e Jezabel, diz que ela se casa com Jorão e que ela assume o governo após a morte de Jorão. Francamente, irmãos, nós precisamos entender a partir da Bíblia o que de fato está registrado acerca dessa história. Num primeiro momento, me permita lembrá-los de que o autor do livro de Reis, ele vai apresentando as histórias de modo paralelo, isto é,
entrelaçando as vivências do Reino do Norte e, respectivamente, as vivências do Reino do Sul. As personagens que merecem destaque, e eu vou precisar que você observe aí através da sua Bíblia Sagrada, são as figuras de Jorão, Jeorão, Atalia, Acasias e Jeoseba. Se nós formos entendê-las individualmente, nós perceberemos que uma primeira distinção que se faz necessária é com relação a Jorão e Jeorão, que são figuras distintas, mas que coincidentemente gerirão sul e norte no mesmo tempo. Aparentemente, quando olhamos para a revista, nós vemos aqui a citação de Jorão. Quem seria Jorão? Quando você olha para a Bíblia, especialmente aí no capítulo 1, versículo 17 de 2 Reis, você percebe que Jorão é irmão do rei Acasias. Só que este Acasias é o Acasias filho de Acabe. Portanto, perceba que nós temos repetições nominais na Bíblia, né? E já já a gente explica o Acasias do texto em questão. Agora ouça, por favor. Jorão, portanto, enquanto rei, irmão de Acasias, ele assume o governo do Reino do Norte porque o seu irmão, ao falecer, não deixa descendentes, ele não tinha filho. E ambos, tanto o Acasias quanto Jorão, eram filhos de Acabe. Agora, Diego, quem seria Jeorão, portanto? Jeorão é filho de Josafá, o rei de Judá. E este Jeorão, ele vai assumir aliança com a filha de Acabe, a Atalia. O texto do nosso material entende Atalia como neta de Acabe. Talvez tenha sido um erro de gramatura, de edição, mas ela não é vista na Bíblia como neta, e sim como filha de Acabe. Se você ler 2 Reis, capítulo 8, verso 18, você vai se deparar com essa informação. Com a morte de Jeorão, olha só, o esposo de Atalia, e Jeorão é o líder do sul e não do norte, Acasias, não aquele filho de Acabe, mas o filho de Jeorão com Atalia, portanto, o sobrinho leva o nome do tio, assume o reino em Judá, ok? Note que não se trata do mesmo Acasias. Nós temos nomes repetidos, o que é comum até hoje, entre um tio e um sobrinho. Aquele, filho de Acabe, este, filho de Jeorão e Atalia. Uma outra impressão que nós podemos ter biblicamente com relação aos dois Acasias é que enquanto aquele reina 2 anos, este reina apenas por 1 ano. Agora, uma informação também que vai colidir com aquilo que está explicitado no item 1. Perceba que aqui a informação dada pelo pastor Pomerining é que quando Jorão é assassinado por Jeú, Atalia usurpa o trono e começa a reinar em seu lugar. Porém, de fato, se você ler, e eu confesso que é importantíssimo que se leia o capítulo 9 e 10 e também o 11 de 2 Reis para entender todo o enredo histórico, você vai perceber que Jeú desenvolve um papel brilhante. Eliseu comissiona um dos colégios proféticos, né, para ungir Jeú como rei, e ele praticamente dizima a casa de Acabe, né? No entanto, essa informação se equivoca porque com a morte de Acasias, filho de Jeorão, que já havia falecido, Atalia, a sua mãe, ela procura matar todos os seus descendentes, a fim de tomar o trono. Mas ela o faz e assume o trono, mas não o reino do norte, que era então liderado por Jorão, mas ela assume o reino do sul, que era liderado pelo seu filho Acasias. Então existe esse equívoco aqui no item 1 do tópico 1 do nosso material. Entra em cena a última personagem a ser destacada, que é Jeoseba, possivelmente filha de Jeorão com uma outra mulher, levando em consideração o caráter poligâmico da época, que a Bíblia não diz que ela era filha de Atalia, mas era filha de Jeorão, portanto tia de Joás, e ela com seu esposo Joiada, o sacerdote da ocasião, vão abrigar o garoto que depois de 6 anos de cuidado, aos 7 anos de idade, vai assumir o trono de Israel. Não sei se deu para compreender, mas é importante fazermos essas observações. Eu reforço que o interesse aqui não é depreciar de maneira alguma quer a edição ou a figura do pastor Pomerining, mas simplesmente fazer essas correções que achamos serem necessárias.
Pois bem, meus irmãos, agora note que o item 2, ele fala sobre a coragem do sacerdote Joiada. Embora no item 1 já tenhamos comentado acerca de Joiada, sua esposa, o papel que desempenharam, nós conseguimos perceber de fato que essa coragem se elucida, primeiro porque a Atalia herda a perversidade de seus pais, Acabe e Jezabel. Acho que não há necessidade de reconstruir a história, visite a playlist, você verá e saberá, claro, por ser um leitor da Bíblia, quem os são. Acabe e Jezabel foram absolutamente terríveis e a filha segue os mesmos passos de seus pais. Agora, a atitude de Joiada junto à sua esposa é uma atitude de coragem, porque essa senhora ela teve a audácia de matar os membros da família, inclusive os netos. Ela só não dizimara toda a sua descendência porque Joás fora poupado pelas mãos de sua tia Jeoseba e pelo seu tio, agora Joiada. Observe, inclusive, se você notar aí os apontamentos que tem no nosso material, que durante 6 anos, vai dizer a revista, que Joiada prepara Joás para assumir o trono. Naturalmente que o garoto ainda está numa idade, não vou dizer que sensorial, mas ainda de formação, né, no seu sentido cognitivo, sem condições quaisquer para assumir um reinado. Mas durante esses 6 anos, Joiada ensina a lei mosaica para esse garoto. Vale destacar, irmãos, só fazendo um adendo com relação à figura de Atalia, que por pouco a linhagem messiânica não foi extirpada e a lâmpada de Davi não for apagada. Foi por muito pouco. Lembrando que nós estamos falando de uma linhagem que dará em Cristo, a vinda do Messias. E isso foi ameaçado pelas mãos dessa senhora chamada Atalia. Mas eu finalizo o tópico 1 destacando o item 3, que fala sobre a estratégia bem-sucedida. E essa estratégia, ela está explicitada aí no nosso material, você pode acompanhar. E aqui o pastor Pomerining destaca que Joiada, né, combina com os capitães de guarda e no dia planejado por eles destituem Atalia do trono e proclamam Joás como novo rei. Joiada naturalmente passou a ser corregente de Joás, porque o garoto tinha 7 anos de idade, e durante esse período em que Joiada agira assim, acompanhando Joás, o reinado fora um reinado de excelência. Se você observar aí o item 3, você perceberá que esse sacerdote, que desempenha um papel fulcral na liderança de Joás, ele age como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal, conclamou o povo para remover tudo que houvesse no templo e despedaçaram imagens, altares e refizeram a aliança com Deus. Estes são os apontamentos do tópico 1, mas eu quero chamar a sua atenção, porque a gente continua abordando a lição, mas agora vamos para o tópico 2, do qual meu amigo Júnior vai dialogar com você sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. E aí, Júnior, o que podemos dialogar sobre isso? É isso aí, Diego. E olha só, o reinado de Joás, para mim particularmente, né, foi um pouco estranho o modo como segundo Reis e segundo Crônicas trazem esse reinado. Porque apesar de ser longo, 40 anos de reinado, nós temos poucas informações passo a passo do que aconteceu com Joás. Na verdade, é uma síntese do que foi o reinado de Joás. E aí nós vemos uma reviravolta que trata tanto de influência, a questão da capacidade de influência de uma pessoa, o aprendizado de uma pessoa sob influência, e também fala da questão de gerência, finanças. É uma lição de administração, de confiança. Existem muitos elementos que nós podemos tratar sobre o reinado de Joás. Porém, o pastor Pomerining, ele vai tratar especificamente sobre a fidelidade na reconstrução do templo. E existe uma parte importante, que já foi até mencionado pelo pastor Diego, de que a Joiada exerceu um papel de influência muito grande em cima do infante, até naquele momento, o infante Joás. Com 7 anos de idade, a considerada idade da razão para o povo do Oriente, o povo judaico, ele lança Joás, apresenta, na verdade, Joás como rei diante de todos e comemora, olha, a linhagem de Davi prossegue. E isso é uma afirmação tanto política quanto uma afirmação religiosa. Por ser sacerdote, ele está conclamando o povo a retomar
a sua aliança com o Deus de Israel, com aquele Deus que era o Deus exclusivo de Israel, e apresenta para o povo a chance de voltar-se a Deus. O povo, obviamente, diante da situação calamitosa, de reinos gigantescos à sua volta, dominando, sendo opressores, o povo vê naquilo a possibilidade de crescer como nação novamente. E aí sair de uma vida de opressão. O povo então se une ao sacerdote Joiada e Atalia tem o seu fim. Bom, nesse processo de reconquista da aliança entre Deus e o povo, Joiada como intermediário sendo sacerdote e Joás sendo empossado como rei, Joás passa a exercer, na verdade, o trono muitos anos depois. E Joiada, como corregente, toma, na verdade, as decisões. Joás, influenciado por Joiada, anda, segundo a própria Bíblia diz, o próprio texto bíblico diz, anda de forma reta. Ainda que ele não retire, por exemplo, os lugares altos de consagração e de adoração entre o povo. Mas ele passa a fazer uma reforma necessária e começa a proclamar o Deus de Israel com o apoio de Joiada, fazer uma reforma religiosa que também tinha influência política e, obviamente, também, automaticamente, também exercia um papel econômico. Pois é esse papel econômico e político que é o alvo do escritor de Reis. E quando nós chegamos neste ponto, Joás se preocupa com o templo, se preocupa com o lugar que era considerado o local de habitação de Deus no meio do povo. E percebe que se ele não restaurar o templo, ele estaria manchando o próprio acordo que ele havia feito com o povo na aliança com Deus. E assim, muito bem influenciado por Joiada, ele decide então restaurar. Mas observe que se passam 23 anos e Joás não consegue ter a obra concluída. Talvez por dificuldades nos recursos, talvez por má administração, talvez por simples negligência, não sabemos direito. Existem muitos estudiosos que discutem qual foi as motivações. A questão é que, assim como na época do exílio, muito tempo o templo ficou com a obra embargada. Por isso, Joás chama a atenção de Joiada e diz, olha, o templo não está sendo restaurado. Cadê a reforma do templo? E aí é incentivado, então, tanto o povo quanto os sacerdotes a arrecadarem dinheiro para a manutenção desse templo. É isso que neste tópico 2, o pastor Pomeling, ele incentiva nós a colocarmos uma lupa. E aí ele vai falar sobre a fidelidade, tanto dos tesoureiros quanto dos sacerdotes, que cada um acaba deixando de lado um ganho pessoal para poder manter essa obra andando e rapidamente. Eles constroem uma caixa, está em 2 Crônicas 24, você percebe todo este contexto, também no segundo livro de Reis, capítulo 12. Você tem toda essa história, pode checar lá. Porém, eles colocam uma caixa, é arrecadado, a prata é pesada, ou seja, há um conceito de fidelidade no trato das coisas administrativas, da administração daquilo que era para o Senhor. E aí o pastor coloca uma lupa sobre este ponto para falar, olha, os funcionários de Joás, tanto os tesoureiros quanto os trabalhadores, trabalharam de forma diligente, honesta e mantiveram a fidelidade ao templo e a Deus. Nós vamos ver, muitos anos depois, séculos depois, a importância que o templo tem em toda a sociedade judaica, até mesmo chegando aos tempos de Jesus, principalmente nos tempos de Jesus. Mesmo com corrupção e tudo, o templo é o centro da vida do povo judeu. Por isso, aqui também, já no começo das reformas de Joás, nós vemos essa preocupação com o templo. E é importante nós tirarmos isso como lição. O templo, a igreja, a nossa congregação, a nossa classe, toda a estrutura que permeia a igreja e a obra de Deus devem ser valorizadas e procurarmos sempre o melhor. Buscar entregar a Deus sempre o melhor, de forma que toda a estrutura, agindo de forma honesta, sincera e transparente, traga sempre benefícios para o próprio povo atingido, no caso, o povo de Deus.
lá naquele tempo, no 8º século antes de Cristo, o povo judeu, e no nosso tempo, nós que nos sentamos nos bancos, que usufruímos dos serviços da igreja, buscando uma melhor adoração e um melhor serviço a Deus. Para que tudo isso aconteça de forma transparente e diligente, como aconteceu no tempo de Joás, é preciso um atributo essencial para a fé cristã, assim como era para a fé judaica: fidelidade. Este é o terceiro subtópico, que fala exatamente de como a fidelidade, o exercício da fidelidade, porque fidelidade não é conceito abstrato, fidelidade é prática, se mostra através de atos, não através de palavras. Por isso, os tesoureiros e os trabalhadores, os sacerdotes deste ponto, cada um tomou atitudes que demonstravam sua fidelidade a Deus e ao templo, obedecendo às ordens de Joás através do incentivo que ele deu quando percebeu que o templo estava ainda em construção, em reparação, e que essa reparação estava demorando demais. Então, cada um abdicou de um ponto. As ofertas entregues, que deveriam ser, por exemplo, entregues aos sacerdotes, foram repassadas aos construtores, que agiram de forma diligente, honesta e transparente, pesando, fazendo balanços, mostrando uma administração correta. Os sacerdotes apenas ficaram com aquilo que era para sua manutenção. As ofertas contra o pecado, as ofertas de libação, ficavam com os sacerdotes para sua manutenção. Mas a grande parte deste tesouro, que era entregue em oferta do povo, para os sacerdotes, era repassado aos trabalhadores para que a obra fosse concluída. E isso era uma corrente do bem, uma corrente de fidelidade. E que, como diz o próprio pastor aqui, fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Há até um adágio circulando pelas redes sociais, atribuído a um, atribuído a outro, mas que é uma pura verdade. Como diz o adágio, o exemplo é aquilo que arrasta, né? Na verdade, qualquer outra coisa simplesmente influencia, qualquer outra coisa pode até indicar, mas o exemplo é que realmente arrasta, realmente conquista, realmente influencia de forma verdadeira. Por isso, sejamos fiéis. É um atributo essencial para a vida cristã. E isso não só se refere à nossa vida religiosa, tá? Se refere também à nossa vida pessoal, à nossa vida ministerial, à nossa vida conjugal. Toda a nossa vida deve ser permeada pelo atributo que agrada a Deus. Qual que é? Fé, que também pode ser traduzida como fidelidade. Sejamos fiéis, tenhamos fé em Deus e hajamos em toda a estrutura da igreja e fora dela com transparência e sinceridade, tanto nas questões administrativas, políticas, econômicas e também ou principalmente nas religiosas. Este é o fim do tópico 2 e eu repasso a palavra ao meu amigo Diego, que vai tratar com vocês este último tópico. E aí, Diego, o que nós falamos? Muito bem, Júnior. Nós vamos trabalhar no tópico 3 falando sobre a conspiração contra Joás. Olha só, nós temos apenas 2 apontamentos no tópico 3, portanto, de uma maneira bastante célere, a gente vai concluir essa lição destacando num primeiro momento o declínio do reinado. Poxa vida, Joás começou tão bem, embora garoto, tendo como tutor a figura de Joiada, desenvolveu bons trabalhos, como o Júnior bem colocou no tópico 2, durante o seu reinado, mas infelizmente no tópico 3 nós vamos falar sobre o declínio do seu reinado. Olha só, tem um destaque aqui nesse primeiro item, do qual o pastor Clayton diz o seguinte: quando o sacerdote Joiada morreu, escute isso, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos. Eu, quando li isso, irmãos, embora não tenha nenhum sentido, eu vou chamar de paráfrase, mas é uma paráfrase, na verdade, mais pela ideia que eu pretendo construir do que no intuito de dialogar o mesmo assunto. Eu me lembrei, quando li, embora de uma maneira invertida, e você vai entender e acredito que vai convergir comigo, da história de Isaías. Porque quando você lê Isaías capítulo 6,
você percebe algo muito parecido, como disse, invertido, mas muito parecido. Por quê? Porque lá a Bíblia diz no verso 1 do capítulo 6 de Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Quais as relações, ou qual a relação que fiz, portanto, da figura de Joás com a figura de Isaías? Olha só se faz algum sentido ou não. Perceba que assim como nós temos aqui a figura de Joás impactada, né, de uma certa forma com a morte de Joiada, nós tínhamos a figura de Isaías impactada com a morte de Uzias. A distinção é que Isaías vê o Senhor quando Uzias morre, porque os 5 primeiros capítulos você vê um Isaías estribado na figura de Uzias, apontando tudo que é erro dos outros e não vendo o seu. Mas no capítulo 6 ele diz: ai de mim. Portanto, a morte de Uzias levou Isaías para mais perto de Deus, o que acontece de maneira diferente com Joás. Joás, também estribado na figura de Joiada, tivera um reinado frutífero, fizera boas ações, mas assim que Joiada falece, diferentemente de Isaías, Joás se perde o total controle do reinado. Aliás, o pastor Clayton faz um outro apontamento, num outro parágrafo no item 1 do tópico 3, dizendo o seguinte: essa é uma trágica consequência da desobediência, perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. A gente pode concluir, portanto, analisando esse depoimento com relação a Joás, por favor, irmãos, não me tenha aqui como um defensor de qualquer ideia de maldição hereditária, não estou considerando esse item aqui, mas considere que Joás tinha dentro de si, hipoteticamente, uma inclinação para o mal. Acho que você vai concordar comigo. Olha os seus antepassados, olha quem era, né, as suas figuras representativas, a sua árvore genealógica, e você há de convir comigo que não eram das melhores. Portanto, ele tinha uma inclinação para o mal. Na verdade, todos nós temos, porque somos pecadores. Mas Joás, convenhamos que tinha uma dose a mais. E agora, ele vai ter más influências no seu reinado. Ele toma conselho de príncipes que vão lhe aconselhar a fazer e tomar atitudes indevidas. E o influenciam de fato. Ele age com a idolatria, por exemplo, que é um dos maiores pecados cometidos pela figura de Joás. E isso vai resultar no que destaca aí, se você observar, o item 2 do tópico de número 3, que é a conspiração e morte no reino. Aqui nós temos um outro destaque que pode ser feito aí no seu material, onde o pastor Pomerining diz: o rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos dos príncipes de Judá, como eu havia dito. Abandonou o Senhor e se voltou para os ídolos, e não teve sequer capacidade para discernir, porque uma vez repreendido por Zacarias, o outro sacerdote, filho de Joiada, ele o matou. Que ingratidão, irmãos! Que atitude déspota, que atitude infantil da parte de Joás, porque o Joiada foi o seu tutor, aquele que lhe abrigou, que lhe guardou, que lhe protegeu, que lhe deu todas as informações, que foi o seu tutor e mentor durante o seu reinado. E agora o Joás teve a capacidade, por más influências, por uma inclinação ao mal, devido à idolatria, por uma série de outras realidades não especificadas aqui no texto, e por ser aí combatido e de maneira legítima pela figura do novo sacerdote, filho de Joiada, chamado Zacarias, ele teve a capacidade de matá-lo. Olha só como o fim dele vai se tornar trágico. Deus não poupa a vida de Zacarias, mas também não poupa que Joás colha as suas más ações. De modo que os seus próprios servos, vai dizer aí, digamos que uma espécie de nota de rodapé no final do item 2 do tópico 3, os próprios servos de Joás conspiram contra ele e o matam em sua cama. Ele estava ali, vamos usar um termo mais contemporâneo, digamos que hospitalizado em uma cama, e os seus próprios servos conspiram e o matam, porque traziam resquícios e lembranças da morte do sacerdote Zacarias e porque também temiam a figura do rei da Síria, que tinha menor expressão naquele contexto, expressão bélica, do que o próprio Joás, mas que conseguiria vencê-lo. Estes próprios servos eliminam a vida do rei Joás. Um final muito triste, Júnior, mas infelizmente é assim que a gente conclui, pelo menos os tópicos de hoje.
E nós vemos, meus irmãos, quais são as consequências da idolatria. Quais são as consequências de você viver uma vida sem boas referências. O Diego acabou de explicar para nós sobre como, de repente, uma pessoa pode mudar de posicionamento simplesmente porque escolhe escutar as pessoas erradas, né, Diego? É verdade. E a gente precisa aprender a escutar as pessoas certas, fugindo desse mal que é a idolatria. A gente precisa entender que nós somos frutos das nossas ações e somos resultado das pessoas que nos cercam, das pessoas que nos influenciam. Existe um certo... essas pessoas que inspiram as outras, né? Que diz uma frase que talvez seja certa, talvez seja errada, mas que vale a pena pensar sobre. Ela diz que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Então, quem você coloca próximo de você? Um sacerdote como Joiada? Ou você coloca príncipes de Judá que vem influenciar a sua cabeça? Né? Quem você coloca à sua volta que te influencia a tomar decisões que vão modificar o rumo da sua vida? Então, pensa nisso. Pensa em para quem você está olhando, quem influencia você, qual é a sua referência, que ações você está tomando e se as suas ações honram ou não o nome de Deus. Nós somos chamados nesta história a pensar que nós somos Joás também. Nós somos pessoas suscetíveis a pecar, como o Diego me mencionou, que precisamos tomar cuidado com quem ouvimos, aos pés de quem estamos e o quanto a gente ouve os conselhos benéficos e maléficos das pessoas à nossa volta. Tenhamos sempre o cuidado de fugir daquilo que faz brilhar os olhos muitas vezes, mas que corrompe o coração, nos inclinando para a idolatria. E é isso aí, Diego. Essa lição, apesar de curta, breve, com alguns pontos a serem ressaltados, nos trouxe pelo menos considerações acerca de como a gente toma decisões importantes na nossa vida, não é? É verdade, Júnior. Foi um prazer, irmãos, ter a sua participação nessa programação, como sempre. E a gente reforça, né, Júnior? Se você não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, registre o seu comentário e vamos juntos, seguindo, aprendendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Esperamos vocês na próxima lição, meus irmãos. Um abraço.